Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos e muito bem-vindos. Eu sou o Bernardo, da Meu Pequeno Baobá. E hoje, né, a gente tem a presença ai, meu Deus, da Lede, também do Pequeno Baobá, né? E também da professora Simone. E a Boa gente noite, vai pessoal. falar, Lede. Não só quem não me conhece, né? Mas acho que todo mundo me conhece aqui do pessoal que está conosco. Sou a Lediane, então, junto com o Bernardo, nós compomos a Meu Pequeno Baobá, que é um espaço de estudos, né? De estudos coletivos, grupos de estudos, principalmente, e também um espaço de compartilhamento de ideias, de pensamentos e tudo mais, que eu e Bernardo iniciamos sozinhos, mas hoje contamos com a presença de muitas pessoas, né, que estão aqui conosco e que vêm participando ao longo desses quase 4 anos já, por incrível que pareça, né? E hoje nós estamos recebendo aqui para essa live, que é uma live beneficente, né? Então, para quem for assistir essa live depois, porque nós vamos disponibilizar ela publicamente também, inicialmente ela está sendo compartilhada somente com as pessoas que se inscreveram, né? É um investimento de R$ 15, um valor simbólico, ou mais, né? Dependendo de quanto a pessoa podia doar, com o intuito de reverter esse valor em doações para a Escola Maria Edila, uma escola municipal no município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que foi uma das escolas atingidas pela enchente recentemente aqui no nosso estado. Então, em parceria com a Forte, né, com a Faculdade Forte, nós recebemos hoje a professora Simone Daulago, né, que vai fazer uma fala conosco sobre a abordagem Pickler, que todos nós amamos também, né, especificamente pensando um pouquinho sobre desenvolvimento lento e diferente. Né? Então, se a professora Simone quiser falar um pouquinho sobre a sua prática, a sua trajetória, fique à vontade, prof. Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que seja proveitoso, que eu consiga transmitir para vocês um pouquinho da minha experiência. A gente vai falar um pouquinho da abordagem, né, da visão de como esses princípios da abordagem favorecem o desenvolvimento das crianças também, com desenvolvimento lento ou diferente. E eu vou falar um pouquinho, então, de como que foi isso lá no Instituto, enquanto funcionava como abrigo. Resumidamente, obviamente, nosso tempo é curtinho, então vamos dividir aí um pouco a nossa conversa em algumas partes que eu julgo ser interessante para as pessoas ouvirem. E aí nós vamos falar um pouquinho, a minha ideia é transmitir para você um pouquinho da minha experiência como profissional que sou da fisioterapia, que me inspiro, entre outras teorias, também nos princípios da abordagem Pickler, para trabalhar e favorecer o desenvolvimento de maneira integral das crianças também com desenvolvimento lento ou diferente e das crianças com deficiência, né, que é onde eu tenho aí um tempinho de prática, de experiência, né, em função da minha vivência mesmo profissional, tá bom? Posso continuar? E, prof, eu vou pegar esse gancho, né? Só para quem sabe, a gente, né? Tá. Por que a prof. Simone está falando assim, né, com a gente? Eu vou só dar uma breve explicada no currículo da prof. Ela é especialista em desenvolvimento infantil, ela se formou em fisioterapia, pós-graduada em administração hospitalar e serviço de saúde, pós-graduada em atenção ao desenvolvimento infantil, estudiosa da abordagem Pickler, é membro da associação Pickler. Ela tem formação proto-infância, especialização no método Barotti, e a experiência de 29 anos com bebês e crianças com e sem deficiência. E ela é docente do curso de educação infantil na perspectiva pickleriana da Faculdade Forte. Isso mesmo. Então, prof, pode começar. E que nem a gente falou antes, né? Quem tiver algum comentário, dúvida, pode fazer aqui no YouTube o comentário, que se a gente conseguir encaixar, a gente apresenta a Java Prof agora, senão a gente reserva um espaço no final da live para poder conversar sobre isso. Isso mesmo. Se que você quiser projetar para o pessoal, você pode projetar.
Então é isso, pessoal. Vou falar um pouquinho então da minha trajetória, por que eu falo sempre da minha trajetória? Porque eu sou formada em fisioterapia, e como todos vocês sabem, é do conhecimento de todos, toda formação, né, em fisioterapia, e acho que várias formações da saúde não é diferente, inclusive acho que talvez na educação também, né, pelo que eu sei, a gente tem uma formação absolutamente intervencionista, né, de bastante intervenção. Então, eu me formei já há quase 30 anos, e durante 20 anos do meu percurso profissional, eu sempre trabalhei de maneira intervencionista, porque foi assim que eu aprendi na faculdade, né? E eu nunca tinha escutado falar sobre abordagem Pickler, eu não conhecia. Então, durante 20 anos, eu trabalhei de forma intervencionista. Então, como eu disse para vocês, os meus primeiros empregos já foram em instituições grandes, né, de referências de reabilitação no Brasil. Então, eu sempre trabalhei com crianças com deficiência e de maneira bastante intervencionista. E nunca tinha escutado falar em abordagem Pickler. Paralelamente a esses meus trabalhos, eu fazia um trabalho e acompanhava alguns bebês em um berçário, numa escola de educação infantil, e eu fazia... Qual era o meu papel? De 15 em 15 dias, eu ia a esse berçário, e eu, como fisioterapeuta, observava os bebês do ponto de vista motor, e olhava para as necessidades de cada bebê, orientava as educadoras, dava alguma sugestão para as educadoras, orientava e tirava dúvida dos pais em relação a alguma dificuldade específica do seu bebê. Enfim, era este o meu papel, né, a minha função. E num desses encontros, dessa minha visita, a dona do berçário me puxou para uma sala e falou assim: antes de você começar hoje, deixa eu te mostrar uma sala de um mobiliário que eu comprei, e eu queria saber se você pode usar com os bebês, se você sabe usar com os bebês. E abriu a porta, e era um mobiliário da abordagem Pickler, que eu nunca tinha visto, e nem sabia que era da abordagem Pickler. E aí ela me disse: olha, você nunca ouviu falar na abordagem Pickler? É sobre a abordagem Pickler, esses mobiliários são referentes à abordagem, mas ela não conhecia nada da abordagem. Eu queria que você usasse com os bebês. Você sabe? Aí eu disse para ela: olha, eu não sei, nunca ouvi falar de abordagem Pickler, você me dá um tempo que eu vou pesquisar. E eu fui pesquisar o que era abordagem Pickler, e já fiz alguns cursos, né, da abordagem, comecei a estudar a abordagem e me encantei com os princípios da abordagem da doutora Amy Pickler, né? E a partir daí, inquietações surgiram muitas, inclusive no meu trabalho, com as crianças com deficiência, né? Na época eu ainda trabalhava nessa instituição, nessa grande instituição, e isso me inquietou muito, porque eu pensava assim: se todos esses princípios da abordagem fazem tanta diferença no desenvolvimento de qualquer criança, né? Imaginem só no desenvolvimento das crianças com deficiência, né? Então, eu já, a partir do meu primeiro contato com a abordagem Pickler, eu sabia pouco sobre abordagem na época, mas eu já me transformei, eu já não era mais a mesma, o meu olhar se modificou para as crianças com deficiência e para as famílias das crianças, e eu já não conseguia me portar mais da mesma maneira, né? Então, assim, foi um pouco conflituoso até, né, porque eu tinha que lidar com as diretrizes da instituição que eu trabalhava, mas que já não estavam mais conversando muito com o que eu acreditava. Então, a partir daí, eu fiquei um tempo ainda na instituição e eu fiquei estudando cada vez mais, me aprofundando na abordagem, sentindo que quanto mais eu estudava, mais eu precisava saber e entender sobre o desenvolvimento global da criança, porque o que a gente aprende nas faculdades é algo muito segmentado. Então, eu sou fisioterapeuta, eu aprendi muito profundamente sobre o aparelho motor, sobre o sistema motor, sobre o aspecto motor. Claro que eu tive aulas de psicologia, que a gente teve desenvolvimento psicoafetivo dos bebês, mas muito superficial, a gente não se aprofunda. Então, você fica um especialista dos sistemas, né?
Então, o fisioterapeuta cuida do músculo, do corpo, do tronco, da marcha, faz o bebê andar, né? O terapeuta ocupacional vai cuidar da cognição, do intelecto, né? A psicologia vai cuidar do afetivo, do psíquico desse bebê, não é? É assim que funciona na realidade. Na maioria, né, em grande parte das situações e do tempo, né, dos profissionais. E quando eu conheci a abordagem, eu senti necessidade de estudar e entender muito sobre tudo isso, que quem me ensinou foi a pedagogia. Foram vocês da pedagogia que me trouxeram esse conhecimento que eu não tinha, né, e eu senti a necessidade de estudar cada vez mais e me aprofundar cada vez mais e entender o desenvolvimento global, integral da criança e do bebê. E, bom, como eu estava dizendo, tudo isso me trouxe muitos, cada vez mais. Quanto mais eu lia e estudava, e eu me deparava com as minhas crianças, então eu estudava e eu estava na minha prática diária, né? Então, quanto mais isso acontecia, mais eu me questionava, e eu comecei a aplicar da maneira que eu conseguia ali, porque, obviamente, que eu já não conseguia ser mais a mesma, né? Eu olhava já para as crianças de uma maneira diferente, então eu comecei a aplicar de alguma forma e fiquei um tempo assim, mas um tempo depois eu me retirei, né, da instituição, justamente porque eu precisava de um espaço que eu pudesse trabalhar da forma que eu acreditava, e isso aconteceu. Hoje eu trabalho de uma maneira como autônoma no meu consultório e atendo crianças com desenvolvimento, vamos chamar assim, típico, né, embora eu não gosto muito desse termo, mas vamos dizer assim para ficar mais didático, e com crianças com desenvolvimento lento, diferente, e crianças com deficiência. Então, eu atendo crianças com alterações do desenvolvimento também, das mais leves, sutis, a crianças bastante graves e comprometidas do ponto de vista motor, e algumas vezes até em outros aspectos também, né, como o autismo, eu atendo crianças com autista também, síndromes, enfim, paralisia cerebral, e por aí vai. Então, tudo isso para contar que a minha experiência com a abordagem começou dessa forma, né? E a partir daí eu fui estudando cada vez mais. Tá bom? Continuo estudando e tentando aplicar o que eu aprendi, né? Com todo esse estudo na abordagem, na minha prática clínica, tá bom? Pode passar. Então, eu vou falar agora para vocês um pouquinho de como que, na época que funcionava como abrigo, né, LOXI, via as crianças com deficiência. Então, desde que a doutora Amy Pickler traçou, né, o perfil do Instituto, ela sempre pensou e teve uma preocupação muito grande em que as crianças que estavam ali, né, sobre a sua responsabilidade, confiadas ao Instituto, tivesse todas as condições necessárias para se socializar, né, que dali elas iriam para a sociedade, como que essas crianças iriam se socializar depois, e a preocupação, obviamente, dela era bastante com a vulnerabilidade emocional dessas crianças que estavam institucionalizadas, e a partir daí, né, que ela pensou em todos os princípios, né, que ela trouxe para o Instituto, sempre pensando que as atividades, as oportunidades de atividade livre oferecem para as crianças boas condições para o desenvolvimento, né, global, integral, vamos dizer assim. Então, na época que funcionava o Instituto, muitas crianças com deficiência chegavam lá, né, e ficavam também sobre a responsabilidade ali do Instituto. Então, as crianças eram tratadas da mesma forma que todas as crianças, né, com toda a consideração dos princípios da abordagem, da mesma forma, sempre tentando oferecer a condição para que a criança se reconhecesse como competente, né? E a doutora Amy Pickler tinha uma preocupação, em especial com as crianças com deficiência, de como elas iriam se socializar, não somente no futuro, lá fora, mas ali, com o grupo, né? Essa era uma preocupação bastante importante. Em função de todos esses princípios
que nós amamos, né, pensados genialmente pela doutora Amy Pickler, sempre se entendeu que a própria atmosfera do Instituto de Loxi, baseada nesses princípios, já se dizia uma atmosfera terapêutica, vamos dizer assim, né? Que de alguma forma trazia muitos benefícios e auxiliava aí o desenvolvimento também das crianças com deficiência, né? Com as crianças que tinham alguma dificuldade em especial. Então, já se entendia que a própria atmosfera, esses próprios princípios, né, essa rotina toda esse cuidado cauteloso com as crianças, já é favorecedor do desenvolvimento infantil de qualquer criança por si só, né? Então, se entendia dessa forma. Porém, em algumas crianças se percebia ou um retrocesso, ou então uma estagnação no seu processo de identificação das próprias competências, né? Então, quando se observava essa dificuldade em determinada criança, né, específica, o Instituto chamava um profissional de confiança do Instituto para vir ao Instituto e observar essa criança, essa determinada criança, com muito cuidado, especificamente, para detectar as necessidades ou os bloqueios internos que essa criança possuía e que precisava aí de uma ajuda específica. Então, a partir disso, detectado dessa forma, através dessa observação, essas crianças eram direcionadas para sessões individuais, eram retiradas, então, do grupo, do coletivo, e iam para uma sala individual com determinada profissional, e essa profissional, através da comunicação, do movimento, da brincadeira, tentava ajudar essa criança de uma forma mais específica. Então, era muito dessa forma que era conduzida as crianças que tinham aí a necessidade de uma ajuda a mais, além de toda essa atmosfera, né, que o Instituto já proporcionava e que, sem dúvida nenhuma, já se percebia que favorecia muito o desenvolvimento dessas crianças também, né? Então, as cuidadoras de referência dessa criança não podia participar junto, porque, obviamente, ela não podia deixar o coletivo para estar na sessão individual, mas existia ali uma troca muito grande entre essa profissional que ia trabalhar de forma individual com a criança e essa cuidadora, né? Porque o ideal, se reconhecia isso, que o ideal seria que a cuidadora fosse junto, né? Mas isso não era possível, então o que acontecia era uma troca de informações ali mesmo, mas que uma poderia contribuir muito com a outra, tanto a cuidadora de referência para a profissional, como a profissional poderia dar algumas orientações e sugestões para que essa cuidadora conseguisse colocar isso em prática no dia a dia, no cotidiano também dessa criança, né? E era assim que funcionava. Sempre pensando em desenvolver o máximo possível a atividade realizada pela criança, a sua independência, a sua autonomia, sempre no sentido da competência mesmo, tá? E acho que do Instituto é isso que eu gostaria de passar para vocês. Então, se você puder passar o próximo slide. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência profissional com esses princípios que a gente conhece aí da abordagem, né? E coisas que, assim, que eu levo comigo para o meu dia a dia, para a minha rotina de trabalho com as crianças, que são importantes quando a gente vai se relacionar com uma criança que tem deficiência ou desenvolvimento lento, tá bom? E como a própria doutora Amy Pickler traz para a gente, o que a gente precisa estar sempre atento com qualquer criança, e eu diria que ainda mais com a criança que apresenta uma deficiência, são esses aspectos que a gente tem aqui, né? Que é a gente preservar o bom estado de saúde física e o bem-estar corporal dessas crianças também, muito mais,
porque elas já têm uma dificuldade com o seu corpo, né, de se relacionar com esse corpo, de compreender como esse corpo funciona, como que ela interage com esse corpo no meio, como ela se comunica. Então, assim, é de crucial importância que a gente pense e não abra mão desse bem-estar corporal dessa criança. Então, esse olhar para essa criança vai partir daí, desse bem-estar corporal, do respeito às suas características individuais e à sua forma individual de se desenvolver, porque as crianças têm a sua forma individual, de a gente despertar nessa criança a atividade autônoma dela, né? Então, a gente oferecer um ambiente, atitudes que permita que essa criança seja independente, né? Tenha iniciativas próprias. A gente precisa privilegiar muito também a relação com essa criança, a interação, a comunicação, o afeto, o acolhimento, o quanto eu deixo essa criança se sentir segura no ambiente, segura comigo, profissional, que vou estar me relacionando com ela, né, ou o educador, no caso, e segura com ela mesma, né? Então, isso é super importante. E também a gente pensar sempre que esta criança com deficiência precisa, mais do que qualquer outra criança, participar ativamente de tudo que diz respeito a ela, para que ela tenha consciência de si mesma e do meio e do mundo que ela está inserida, né? E a gente precisa olhar para essa criança entendendo o desenvolvimento como um processo gradativo, assim como de qualquer outra criança. Então, que a gente vai valorizar as pequenas conquistas e que esse desenvolvimento gradativo é a passos curtos, né? E é principalmente baseado em cima das suas competências atuais e não das suas faltas, da expectativa do adulto que ela corresponda a isso, né? Então, dessa forma, a abordagem Pickler traz para a gente esse olhar mais integral, mais humano, para as crianças que também têm uma alteração do desenvolvimento. Pode seguir, Bernardo. Então, a partir daí... Oi, pode falar? Não, é só um parênteses que é legal isso que tu fala, né, de que a criança, ela tem a deficiência, né, não é negar isso, mas antes da deficiência ela é uma criança, né, que a gente não... E isso é uma coisa que hoje em dia se fala muito, mas quando a Pickler estava propondo isso, era uma novidade, né, porque se via a criança como a deficiência só e nada mais, né. Exatamente, e olha, Bernardo, ainda hoje a gente tem muitas abordagens, vamos dizer assim, que olha para o diagnóstico e traça protocolos de tratamento para essa criança, né? Desconsiderando aí a individualidade da criança, as características, as suas singularidades, os seus desejos, e não olha para essa criança como um sujeito competente, porque ela pode ser olhada, mesmo com a deficiência que ela possui, dentro do seu nível de desenvolvimento que ela está, como competente. Né? E a gente pode, esse é um grande gancho, a gente transmitir para a criança e proporcionar para ela condição de ela se perceber competente, porque isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença para nós, adultos, faz toda a diferença para qualquer criança. Então, vamos se imaginar para uma criança que tem uma deficiência. Faz muito mais diferença, né? E aí, isso é só para ilustrar, eu vou falar muito rápido, gente, porque essa é uma teoria, assim, bastante complexa. Depois, não sei se alguém conhece a teoria da neuropsicossociologia do desenvolvimento, que é desenvolvido pela Mita Chokler, mas é uma teoria bastante complexa, então quem quiser estudar, se aprofundar, eu posso indicar o livro dela, que traz esse assunto, assim, aprofundadíssimo, mas aqui eu só trouxe para ilustrar para vocês, que eu vou resumir muito bem isso. O que isso quer dizer, essa teoria traz para nós? Que qualquer sujeito, né, que o bebê, ele nasce com uma carga genética originária, né, e que ele vai se transformar, passar por um processo todo de transformação que vai construir a sua identidade,
as suas características, a sua personalidade, a sua subjetividade, certo? E tudo isso, como ele vai se construir e evoluir para isso, se transformar nessa pessoa, no caso, vai depender desses aspectos que estão elencados aqui. Eles estão todos entrelaçados e um vai influenciar no outro, e eles têm influência direto na personalidade, nesse indivíduo que está se formando. E o que são esses aspectos? Que mundo que esse bebê vai conhecer? Que mundo vai ser mostrado para esse bebê? Né? Que sentimento esse bebê vai ter de se sentir seguro para se locomover e se abrir para explorar o mundo? Né? Para colocar à prova aí esse desejo intrínseco do movimento, da exploração, da interação, da comunicação. Como que esse bebê vai se comunicar, como o adulto que se relaciona com ele vai se comunicar, né? Como que ele vai se relacionar, como vão ser as relações com esse bebê, vai influenciar nesse desenvolvimento do bebê. Como que os hábitos familiares, os costumes familiares, culturais, as crenças culturais, do contexto que esse bebê está inserido, vai influenciar, que são os fatores de ordem simbólica, que a gente chama, também vão influenciar no seu desenvolvimento. Então, isso aqui é só para dizer para vocês, muito sucintamente, que é importantíssimo a gente olhar para a criança, para qualquer criança dessa forma, para qualquer ser humano, é da condição humana tudo isso, né? E para a criança com deficiência não é diferente. Então, a gente traz a ideia para a gente olhar para a criança de uma maneira integral, considerando Foi só para mim que a professora parou? Não, para mim também. Não? Tá, eu acho que teve alguma questão com internet, enquanto a professora vai tentando restabelecer, eu vou colocar agora nos comentários aqui a lista de presença, tá, pessoal? Voltou. Acho que foi de transmissão mesmo. Foi isso, Pode continuar. Posso continuar? Então, isso para dizer para a gente que a gente precisa considerar que todo esse ambiente, né, a gente também tem o caráter epigenético, né, que nós trazemos, que todo esse ambiente e todos esses fatores ambientais vão influenciar no desenvolvimento de qualquer indivíduo, e não diferente das crianças com deficiência, ok? Tudo bem? Querem perguntar alguma coisa? Não, complementando, acho que o Bernardo pode projetar ali a pergunta do Vinícius, mas na verdade ela vai de encontro a essa sua última fala, mas só para registro, né? Como fazer a criança com desenvolvimento lento ou diferente se sentir competente? Como respeitar os seus tempos e não as expectativas do adulto? Né? Porque eu acho que, inclusive na própria indicação de leitura, né, muitos desses marcadores temporais que a gente tem, eles foram pensados por um adulto, um profissional, seja da saúde, enfim, né? E ele supõe que todas as crianças têm um tempo parecido, né? Então, de que maneira a gente pode contemplar essas crianças que têm um ritmo diferente sem criar uma expectativa em torno do nosso tempo, né? Do tempo do relógio do adulto. Exatamente. É uma excelente pergunta, eu acho que ela vai ser, eu vou tentar respondê-la brevemente agora, mas eu acho que ela até o fim da live, ela vai ser muito bem respondida. Mas assim, a gente sempre, é muito difícil, o mais difícil é a gente fazer uma criança com deficiência, né, ou com desenvolvimento mais lento, se sentir competente. Eu não gosto de dar receitas de bolo, porque eu acho que, assim, o contexto que a criança conta, né, a situação individual de cada criança conta, mas o que eu sempre digo, que isso a gente vai aprender a raciocinar com cada criança que aparecer, das mais diversas, em diversos contextos, é a gente sempre olhar para a criança, a gente se relacionar com ela com respeito, é a gente observar muito essa criança, e observar quais são os seus desejos, quais são os seus interesses,
O que ela não gosta, o que incomoda, o que não incomoda, o que dá prazer, o que a faz sentir satisfeita, o que ela não se, o que a motiva e o que a desmotiva. Então é a gente aprender a se relacionar com essa criança muito na observação, para conhecer essa criança, seja ela qual for, de qual contexto. Porque a criança, quando a gente tem esse olhar de respeito e de muita observação, e a gente deixa as nossas expectativas de lado, porque isso é um desafio para o observador também. Caiu de novo, né? Caiu. Não, já voltou, prof. Só travou uma palavra. Então, é muito desafiador para nós adultos deixar a nossa expectativa como adulto para observar limpos, livres de qualquer angústia nossa, ansiedade nossa, e deixar a criança agir por ela. Então, essa pergunta vai sim muito de encontro, porque eu acho que o caminho é esse, é a gente sempre também oferecer para a criança, porque através dessa observação a gente vai conhecer tudo isso, o que ela gosta, o que ela não gosta, e a gente vai conhecer as competências dessa criança. Nós vamos conhecer a competência dessa criança. E a partir daí, a gente vai permitir que ela tenha todas as iniciativas e vai oferecer oportunidades para ela exercer as suas competências. E não apontar as suas falhas. Oi? Não, tem a Andrea, que ela fez uma pergunta que conversa com isso que a gente está falando agora, que é a seguinte: quais as consequências de colocar a criança em uma posição que ela ainda não domina, seja com auxílio do adulto ou através de apoios? As consequências são muitas. Eu vou falar disso na live, tá prescrito aí para a gente falar. Então, se vocês quiserem, eu posso responder agora, mas se a gente puder seguir um pouquinho, a gente vai encontrar esse assunto lá. Peço um pouquinho de paciência aí, tá bom? E se eu não responder na hora, me cobrem que a gente volta, beleza? Pode passar. Então, pode passar. Pode passar, isso pode seguir. Uma outra coisa que a gente... volta à anterior, por favor, Bernardo. Isso. Então, uma outra coisa importantíssima para a gente considerar... Então, tudo isso que eu estou falando, pessoal, vai ajudar a criança a se sentir competente. Tudo isso que eu estou falando. A gente olhar para a integralidade dela, a gente considerar que tudo que está em volta dela está interferindo no desenvolvimento dela. Então, o contexto que tentar compreender o contexto da família vai ajudar, né? Tentar compreender o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, o que ela gosta, o que ela não gosta. Quanto mais propostas eu faço para essa criança de algo que está muito distante da capacidade atual dela, mais diante do fracasso, do sentimento de fracasso, eu a coloco. E aí eu faço ela se sentir dependente do adulto e incompetente. Então, vamos pensar que, para o contrário, nós temos que permitir que essa criança seja ela mesma, permitir que ela exercite as suas competências. Porque cada vez que ela exercitar a sua competência, ela vai se sentir satisfeita, ela vai sentir prazer em realizar por ela mesma. Quem não quer realizar algo por si mesmo? Todos nós. Isso faz uma diferença, uma baita diferença para qualquer ser humano. Para uma criança que tem uma deficiência que é sempre manipulada e colocada em posturas, né, e impostas a situações de sobre-exigência que estão além das suas capacidades, esse sentimento de fracasso e incompetência é sempre nutrido. Então, se a gente oferece o oposto para ela, ela vai ter uma reação, um comportamento também diferente, né? E vai se sentir o quê? Respeitada. Quando a gente se sente respeitada, a gente não se torna mais colaborador. Não é verdade? Qualquer ser humano que se sente desrespeitado, a gente já ganha uma dificuldade, um empecilho ali, não é mesmo? Quando a gente se sente respeitado, considerado nas nossas necessidades, esperado no nosso tempo para realizar algo, porque você, Bernardo, é super craque na parte eletrônica, na informática.
talvez eu não seja tanto, eu preciso de um tempo maior, né? E a Lídia também, então, assim, cada um tem a sua habilidade, normalmente, e com a criança com deficiência, tudo isso é mais exacerbado ainda, desculpe, certo? Então, o que a gente tem que pensar, tudo isso que a gente está falando, olha, nesse respeito ao sujeito, como? Respeitando a maturação orgânica e neuropsicológica da criança. O que é isso? É não colocar a criança numa posição que ela não domina, é não fazer exigência para ela de uma coisa que está muito distante da capacidade dela hoje, né? Então, a gente vai evitar essas situações de sobreexigência e vai trazer a criança dentro do nível que ela está naquele momento. Porque esse sentimento de competência é que vai fazer a criança querer avançar e começar a se arriscar, a se desafiar. E ao contrário, para quem perguntou aí das situações de a gente colocar a criança numa posição que ela não domina, justamente vai oferecer para a criança o sentimento contrário, de dependência do adulto, de incapacidade, de medo, de insegurança, né? Quando a gente está em desequilíbrio, eu costumo dizer assim, e quem fala muito isso é a Inês Santo, que também tem um livro que eu posso indicar para vocês, que é bárbaro, e que fala muito das condições do equilíbrio, e que quando a gente coloca uma criança numa posição que ela não domina o corpo, ela fica tão preocupada em se manter naquela posição e não cair, toda a energia dela está despendida a isso, e ela fica com uma indisponibilidade corporal, que a gente fala. O contrário da disponibilidade, né, do desejo de se movimentar, de explorar o ambiente, de se sentir seguro para isso. E quando a gente está numa situação de desequilíbrio, o que acontece, gente? A gente trava. Então, ninguém age, ninguém tem iniciativa própria numa situação de desequilíbrio, de medo e insegurança. E quando a gente coloca o bebê ou a criança numa posição que ela não domina, é isso que a gente faz com ela. A gente transmite para ela uma sensação de medo, de insegurança, e a gente tira dela todas as possibilidades de iniciativa própria. Certo? Ela fica bloqueada. O que isso causa? Eu dependo do adulto. Então, eu alimento o sentimento de incompetência. Eu alimento o sentimento de fracasso. E isso impede que a criança tenha o desejo de evoluir, de prosseguir, de se desafiar. Tá? É uma das consequências, porque são muitas, né? Mas eu acho que essa é a mais impactante que eu diria quando a gente está falando de uma criança que tem uma deficiência, tá? Então, a gente precisa proporcionar autonomia nesse desenvolvimento, que a criança participe ativamente e se sinta competente, como eu estou falando, né? Que seja olhada como um sujeito de desejos, de projetos. A criança com deficiência tem desejos, tem projetos, tem interesses. Embora para muitas pessoas, as pessoas acham que não. Que ela não tem esse direito de ter, porque ela precisa passar por isso para melhorar. Mas ela precisa, não interessa que ela não gosta, mas é necessário para ela melhorar. É necessário para a expectativa de quem? Né? Isso que a gente precisa se questionar. E a outra questão também entra nessa última pergunta da pessoa que perguntou aí, eu não lembro o nome, me desculpa, da situação de colocar numa posição que a criança não domina, que a gente tem que proporcionar para a Andréia, obrigada, Bernardo, a gente não colocar a criança na situação de insegurança e oferecer para ela segurança afetiva e postural, que é isso que a gente está falando. A gente não colocar a criança numa posição que ela não domina, então colocá-la na posição que ela tem controle do seu corpo. Isso oferece segurança postural, que está muito ligada com a disponibilidade corporal, com a disponibilidade de explorar, de me comunicar, de interagir, de me relacionar com as pessoas, e com o desejo de movimento, né, de explorar o espaço, o ambiente. Este menininho é um menininho com paralisia cerebral, que já tem aí, hoje ele já tem 12 anos, mas nessa foto ele tinha uns 9, é uma criança bastante comprometida, que tem uma compreensão muito boa,
e que ele não se comunica por fala, sim por gestos, e tem uma movimentação involuntária bastante importante, então é muito difícil ele coordenar os próprios movimentos, mas ele tem um desejo de brincar muito grande. Então, apesar da idade dele, eu escolhi a posição deitado no chão para brincar de bexiga. E olha como ele brincou com a bexiga, com o rosto, né? Então, essa foto é para ilustrar como a gente cria situações para cada criança, dentro da sua condição de hoje, né? Pode passar, Bernardo. Isso, assim, resumidamente, a gente já falou. Então, a gente vai passar esse slide, assim, mais rapidinho, só para a gente, lembrando que a gente precisa olhar para a criança como um sujeito, tá bom? E uma coisa importante, então, que é nosso papel, né, como adulto, diante dessa criança que tem o desenvolvimento mais lento e uma deficiência, é ainda mais ser mais sensível ainda na nossa observação, na nossa escuta, no nosso tempo de espera, porque se o tempo da criança típica já é diferente da do adulto, então da criança com deficiência ou com desenvolvimento mais lento, esse tempo pode ser muito maior, mas cada criança tem o seu tempo. Então, cabe ao adulto que está se relacionando com essa criança desenvolver esse feeling, essa percepção de que eu preciso esperar o tempo dela. Então, eu espero o quanto for necessário para que ela execute aquilo que ela quer e deseja executar. Então, eu vou esperar. Então, não é o meu tempo, é o tempo da criança, né? Então, a gente precisa estar com isso muito latente. Assim como a gente já falou da segurança afetiva, do vínculo, senão vou ser repetitiva aqui, né? De proporcionar as condições da que a criança se movimente e brinque, guiada por seus desejos, e que a gente tenha confiança nessa capacidade da criança, através da observação das suas competências, né? E de colocar em prática e permitir que a criança coloque em prática essas competências, tá bom? Sempre valorizando cada pequena conquista, as etapas intermediárias do desenvolvimento, todo esse processo da criança que vai levá-la a uma autonomia maior e a aquisição de novas habilidades, tá bom? Pode passar. Outra coisa que é super importante a gente pensar quando a gente fala que a gente se inspira nos princípios da abordagem para também se relacionar com uma criança com deficiência, no meu caso, né, trabalhar, vamos dizer assim, é a gente utilizar o brincar não como uma forma de distrair a criança de si mesma, de si própria. Ao contrário, é a gente olhar para esse brincar como uma atividade própria da criança, né? Como uma forma que ela tem de se expressar, né? De mostrar o que ela gosta, de aprender, de se concentrar, enfim. Eu gosto muito dessa frase, eu coloquei aqui para a gente ler, porque eu acho ela muito legal. Quando brinca, a criança exerce atividade própria. Elas brincam porque isso faz parte da necessidade espontânea que as crianças têm de se ativar. É isso, resumidamente, que a gente precisa pensar e levar para as crianças com deficiência também, tá bom? Pode passar. Esses bracinhos é daquele menino da bexiga. E aí, eu trouxe essa foto também para ilustrar aquilo que a gente vai voltar na pergunta da Andréia. A gente vai pensar sempre em oferecer a condição para a criança agir por ela mesma e ter iniciativa própria. Como é que essa minha criança consegue fazer isso? Deitado de lado. Então, é como a gente vai fazer. Então, se ela consegue brincar dessa forma, é dessa forma que a gente vai fazer. Porque este menino, ele tem bastante movimentação involuntária, então juntar as duas mãos e levar as duas mãos no brinquedo ao mesmo tempo e levar os brinquedos no eixo do corpo, deixa eu me posicionar aqui melhor, assim, isso, é muito difícil para ele, porque ele
tem uma incoordenação involuntária dos movimentos. Então, quando ele tem intenção de se movimentar, o olho vai para um lado, uma mão vai para um lado, a outra mão vai para o outro. Não obedece os comandos dele. Então, é muito frustrante para uma criança brincar dessa forma, porque é sempre brincando com uma mão só, né? E como eu consegui que ele brincasse com as duas mãos? Observando. Então, eu comecei colocando ele no chão, oferecendo uma série de materiais ali para ele, e permitindo que ele me mostrasse como ele consegue brincar com as duas mãos. E demorou meses, gente, para isso acontecer. Não foi de um dia para o outro, nem numa sessão. Foram meses. Porque durante meses ele precisou exercitar esse brincar na lateral, com um braço lá atrás e outro na frente. E ele se sentiu respeitado nas tentativas milhares que ele teve que fazer para trazer esse braço ao eixo do corpo junto com o outro. Então, isso, respondendo a primeira pergunta, faz a criança se sentir respeitada e competente. Entendem? Apesar da gravidade da limitação motora grande que ele possui. Então, existe uma posição para que ele se sinta que ele vai ter essa competência. E que isso vai fazer essa competência, esse sentimento de capacidade se desenvolver cada vez mais. Tá bom? Pode passar. Professora, eu vou pegar o gancho. Não, que nem tu falou, não foram uma nem duas sessões, foram várias, né? E eu acho que o trabalho da fisioterapia e da pedagogia se conversa sobre isso, de que não vai ser num dia que a criança do nada, a criança que nunca falou, que nunca quis brincar, ou que nunca interagiu com um X material, vai fazer isso do nada, né? Então, não tem como a escola querer que esse professor, né, a gente já falou sobre o professor herói, né? O professor não é herói, o professor não é milagre, não é um santo, nem um profissional de fisioterapia, são profissionais que estão ali buscando esse desenvolvimento da criança, né? Mas a gente não consegue sozinho, né? E a hora que a fisioterapia e a escola conseguem conversar, por exemplo, a gente vê que a criança tende a ganhar muito mais, né? Porque são diversos profissionais tendo esse mesmo olhar para essa criança, né? E complementando você, sabe o que mais, Bernardo? A família. Porque eu acho que uma das coisas que modificou muito a minha forma de trabalhar, que a abordagem Pickler trouxe, foi conseguir, assim, o que me encantou muito nisso, mais do que qualquer outra coisa, embora a abordagem por si só já, né, nos encanta, foi o poder de modificar o olhar das famílias em relação aos seus filhos com deficiência, que é muito difícil, mas que esses princípios todos que a gente falou até agora, essas teorias, e olhar para a criança, para cada criança dessa forma, ajuda as famílias a olhar com outro olhar para a sua criança. Sabe aquela história daquela música, o seu olhar modifica o meu? Melhora o meu, o seu olhar vai melhorar o meu. Então, a forma que essa família olha para a criança vai melhorar o olhar dessa criança sobre si mesma, que também vai atuar no seu sentimento de competência. Entendem? Como tudo está muito conectado, muito ligado, e a gente não consegue dissociar. Então, é um trabalho de toda a rede que está se relacionando com essa criança e que tem interesse que essa criança se desenvolva. Nunca a gente pode pensar e deixar a família de fora. Eu acho que a família é o núcleo de tudo isso, porque quando a família, eu sinto assim, tá, na minha experiência prática clínica, que quando eu consigo atingir a família com esse olhar humanizado, mais integral, ensinando a criança, a família a respeitar os desejos, a observar seu filho, entender o que ele gosta fora do diagnóstico, né? Funciona muito bem. Essa criança se desenvolve, porque ela tem, não é a minha sessão de 1 hora na semana que vai modificar toda essa criança, é a minha sessão junto com tudo que essa criança vivencia o resto do dia, o resto da semana, né? Então, com os educadores na escola, com os outros profissionais e principalmente com a família, né?
Podemos continuar. Até aproveitando, né? Eu também trabalho com anos iniciais, né? E a gente tem um aumento muito grande de casos ditos de inclusão, né? De crianças com desenvolvimento diferente. E é muito interessante quando a gente fala para a família, o fulano faz tal coisa, ele participa de tal maneira, porque às vezes eles não enxergam de fato isso, né? Eles estão tão envolvidos naquela demanda, né? Que a gente sabe que, principalmente pelas condições da sociedade, é uma demanda muito difícil, né? Que eles não conseguem ver essa potência do seu filho, né? Claro, não são todos os casos, mas teve muitas situações que eu falei para a família, inclusive quando não é um desenvolvimento diferente, no caso dos bebês, né? Quando a gente fala, olha, o bebê faz isso, já está se locomovendo de tal maneira, a família se surpreende, porque tem essa ideia de que é um ser que ainda vai ser, né? Exatamente. Exatamente. E imagina para a criança que tem uma deficiência ainda mais, né? É assim, sempre para o futuro. A gente vai agora trabalhar muito, que é para o futuro. Não, a criança é ela agora. Ela precisa viver a infância dela agora, né? Então, isso é muito real. E eu acho também, Lidiane, que as famílias têm muitas angústias e muitas ansiedades. Então, é muito difícil mesmo olhar para um filho que tem uma dificuldade, que ela está vendo que tem, ou não, como você disse, às vezes, né? Pais têm expectativa com tudo com o filho. A gente quer ver o filho brotando, não é? Então, é bem difícil. Mas eu acho que essa proximidade com a família, a gente acolher essa ansiedade, compreender essa ansiedade, e através das competências, tentando mostrar essa competência da criança na prática para essa família, eu acho que aos pouquinhos também é um processo da família, e também cada família tem a sua, e também não tem receita de bolo, né? A gente precisa estar inteiro para essa família, para que ela também confie em você, dê realmente, segure na nossa mão e vá com a gente, e consiga ir lidando aí com essas expectativas e ansiedades que realmente não são fáceis, né? Não é fácil para qualquer pai, para qualquer mãe, ainda mais quando a gente tem uma criança que tem uma dificuldade em especial ali, ou uma dificuldade muito importante, né? E que a sociedade cobra isso, né, de alguma forma, tá bom? Podemos seguir. Então, essa também a gente pode passar, Bernardo. De novo, a gente vai, perguntaram do tempo também aí, né, e é bem aquilo que eu falei, a criança se sentir respeitada como sujeito, ela se sentir competente tem a ver com ela se sentir respeitada. E se sentir respeitada como sujeito diz respeito a gente respeitar a sua maneira de ser, a maneira que ela pode ser. Respeitar o seu ritmo de executar as suas ações, de ter as suas iniciativas. Né? A Judith Falk fala isso naquele livrinho roxinho, que para a criança a não aceitação do seu ritmo pessoal se traduz em uma não aceitação de sua pessoa. Né? E isso é muito forte. Então, olha aí, a gente não respeitar o tempo que a criança precisa para executar determinada coisa ou determinada ação que ela quer, é fazer com que essa criança se sinta incompetente também, né? E não aceita. Então, eu acho que é bem este caminho. Essa menina é uma menina com paralisia cerebral, bastante comprometida motoramente. Vocês podem ver que ela não consegue segurar os objetos, ela tem uma deformidade nas mãos, mas ela movimenta os braços, ela é bastante espástica, tem os músculos bem rígidos e muita dificuldade de se movimentar. Como ela consegue brincar? Eu também descobri que ela gosta de brincar de boliche e de bola, que ela chama de vôlei, através da observação, dando a oportunidade para ela de me mostrar isso. Então, eu precisei de muitas sessões para descobrir isso, não foi em uma única sessão, né? E aí ela me mostrou que ela fica muito feliz em brincar de boliche, porque embora ela tenha essa dificuldade, ela consegue derrubar muito bem, consegue cada vez colocando mais distante ou mais difícil dela, ela vai atrás, ela se movimenta no chão por conta disso.
Então, isso para mostrar para vocês que, às vezes, sempre é a observação que vai nos dar a resposta que a gente procura. Porque ela não é única para todas as crianças com deficiência e desenvolvimento lento. Para cada uma, a gente vai ter uma resposta diferente. Então, sempre que vocês tiverem dúvidas, poxa, que caminho que eu vou seguir? O que eu faço com essa criança? Observa, para, respira e se permita observar a criança. Não fique se pressionando, eu preciso dar uma resposta, eu preciso dar uma solução agora, porque aí você vai pecar, né? Com você e o pior, com a criança. Tá bom? Pode Professora, passar. Só pegar um comentário sobre isso, de que é legal o que tu fala, e pelo menos para mim me dá um alívio saber que um profissional da saúde está falando isso, porque às vezes nos é cobrado, né, enquanto professor, enfim, já tá, semana que vem entra na tua turma o fulaninho é uma criança com autismo, e daí agora vai atrás de 1 milhão de vídeos e livros para estudar, ou tu já fez curso, enfim, mas não é porque tu tem essa bagagem que tu vai saber lidar com essa criança, né? Exatamente. Ela, com o autismo ou sem, ela vai ser uma criança única, então, de que às vezes, eu acho que a gente se cobra muito, tá, ok, eu tenho esse curso sobre autismo, então agora a criança veio hoje e amanhã ela tem que estar brincando com todo mundo, mas né, não é assim que funciona. Não é. Eu tenho que ter essa resposta pronta. Não existe essa resposta pronta. Gente, eu trabalho 30 anos com criança com deficiência. Para cada criança nova que chega para mim, eu começo tudo de novo do zero. Eu não tenho as respostas prontas, né? Nem com a criança, nem com a família. E eu sei que eu vou levar um tempo para descobrir isso. Exatamente o que você falou, Bernardo, é perfeito, é isso mesmo. Não é porque eu fiz um curso de autismo que eu vou ter essa resposta, e toda criança de autismo que chegar, porque as crianças de autismo, cada uma é uma, elas são muito diferentes. A gente precisa conhecer cada uma delas nas suas especificidades, porque não é a criança só com autismo, ela é a criança antes de ter o autismo. Ela tem lá, lembra que eu falei? Seus hábitos familiares, o seu contexto de vida, a forma que ela se relaciona com os pais, as relações, as interações familiares dela, a forma, entendeu? Que ela se comunica, a forma que essa família olha para ela, a forma que essa família proporciona um ambiente para ela se desenvolver, ou é um ambiente cobrador, né? Um ambiente super estimulador, um ambiente que põe a criança à prova a todo instante. Tudo isso nós precisamos olhar, porque muitas vezes a maioria das crianças que tem uma alteração no desenvolvimento, ela está exposta a tudo isso, e de maneiras diferentes por famílias diferentes, né? Então tem a família que acolhe, é mais compreensiva, acolhe mais, é mais colaborativa, tem a família que por muito amor, e muito, a gente sabe que por muito desejo de que essa criança se desenvolva, acha que é estimulando, acha que é cobrando, acha que é testando, né, para ver o que essa criança sabe. Então, isso altera completamente o comportamento dessa criança. Então, nós precisamos estar atentos a tudo isso, tá bom? Tem uma pergunta da Isabel aqui. Só para a senhora estar ciente, tá? Nós atingimos a 1ª hora, tá? Então, da nossa parte, não tem problema a gente se estender um pouquinho, se puder também, fica à vontade. Eu super posso, eu não sei se eu vou atrapalhar você, se a gente pode seguir, porque ainda tem um tchauzinho. Para saber também, né? Nós acabamos de atingir 1 horinha. Tá bom. Mas a gente aproveita que tá muito bom. Tá, que bom, eu falo bastante, né? Mas vamos lá. É um assunto complexo, difícil falar num tempo tão curto, né? De uma maneira que as pessoas entendam, né? Então, tem uma pergunta da Isabel aqui, de que é como fazer essa ligação entre o educador, a família e a criança, que necessita desse olhar mais cuidadoso. Isabel, eu acho que, de novo, cada você vai descobrir uma forma de fazer isso. Mas, em geral, eu sempre acho que a gente precisa tentar trazer essa família para perto da gente, né? Para próximo do educador, né? E tentar
E através do que você observa dessa criança de positivo, de competente, de capacidade de iniciativa própria, de autonomia, e mostrando para essa família aos poucos como essa criança está nesse sentido, para que essa família também possa ir reconhecendo essas competências, porque uma das dificuldades de qualquer pai e de uma criança que tem um desenvolvimento diferente, mais ainda, é reconhecer essas competências, né? Então, existe uma dificuldade, porque se existe já com qualquer adulto, com a família mais ainda, porque emocionalmente ela está ainda mais envolvida, né? Ela tem todas as angústias, as ansiedades, as expectativas. Então, muitas vezes essa família, a sociedade cobra, seu filho tem autismo, você tem que pôr para fazer, você tem que pôr na físio, na fono, na TO, na escola, você tem que oferecer isso, estímulo sensorial, parará. A família também se sente cobrada, assim como nós. E muitas vezes ela não fica com espaço e com estrutura emocional para identificar as competências da criança. Então, eu sei que é muito difícil falar no geral, mas eu sempre começaria pensando em trazer essa família para compreender as competências e ajudar essa família a enxergar essas competências. Porque também tem uma coisa que eu acho muito real, que quando uma família recebe um diagnóstico, a gente sempre dificulta um pouco as possibilidades dessa família olhar para o seu filho. E essa família passa a olhar sempre para o diagnóstico. Então, eu acho que esse é uma das situações mais delicadas que a gente tem. Porque, invariavelmente, assim, quando a família tem um diagnóstico, e pesa mesmo, gente, não é? Nosso filho tem qualquer coisinha, a gente já não fica atordoado. Ai, preciso ver isso. Então, imagina a família recebendo um diagnóstico de uma deficiência física mais grave ou de um autismo, né? Então, eu acho que o diagnóstico, ele traz ele esclarece, ele ajuda a esclarecer aonde a gente está pisando, que caminhos a gente pode ter, né, a nosso favor ali, ou não, mas quem vai conduzir que caminho que a gente vai é a criança, não é o diagnóstico, né? Então, eu acho que a gente precisa tentar sensibilizar um pouquinho e sempre acolher a família. Nunca ter um olhar julgador para essa família, ou crítico, mas a família é assim porque a família não faz. Se a família não está fazendo, gente, alguma dificuldade essa família está tendo para não fazer, ela não está conseguindo e ela precisa de ajuda, não de críticas, de julgamentos, ela precisa de ajuda, de acolhimento e ajuda efetiva. Então, eu acho que também é da gente se aproximar dessa família para compreender essa família e o que ela precisa para ser ajudada. Tá bom? E, Simone, eu complementaria dizendo que eu acho que a gente humanizar os processos, né? De que a escola ela é vista como um serviço, a fisioterapia, a fono é vista como um serviço, e são um serviço, sim, a gente não está dizendo, né? A gente está ali enquanto trabalhador, lógico, mas quanto mais humanizado forem esses processos, vai ser melhor para todo mundo, né? Enquanto tu estava falando assim, a família, né, tá fazendo o que ela consegue, eu fiquei lembrando disso, de que às vezes a gente escreve a agenda, a família nunca lê, ao mesmo tempo que a gente, enquanto escola, a gente nunca está aberta para conversar com essas famílias, né? Então, daí fica, e nesse meio caminho fica a criança ali, sem saber de nada, exatamente, né? E a família e os serviços não conversando, quem sai perdendo é todo mundo. A criança que não vai estar atingindo o seu desenvolvimento máximo que ela consegue ali, a família que não vai estar angustiada com o que está acontecendo, a gente que não vai estar conseguindo oferecer o máximo de qualidade que a gente consegue, né? Então, essa humanização dos processos é tão importante e é necessária, né? Que aconteça, senão vira só uma coisa, um serviço, ponto, acabou. Exatamente, perfeito, isso mesmo. A gente pode prosseguir. Obrigada, Bernardo, pelo seu complemento. Pode passar. Então, o que a gente também precisa sempre pensar, né, é que
a gente vai oferecer um movimento para a criança, né? Vai permitir que ela se movimente da sua maneira, no seu tempo, da sua forma, e entender que quando a criança está em movimento e eu vou lá e troco essa criança de postura, por exemplo, e ponho ela numa postura que ela não domina, porque é uma expectativa minha do adulto que ela faça aquilo sentada e não deitada, por exemplo, eu interrompo todo o pensamento de estratégia, de ações que essa criança está criando na cabecinha dela para executar uma iniciativa, uma ação própria. Então, né, porque eu não dei o tempo suficiente para ela terminar, eu interrompi porque a minha ansiedade, minha expectativa não permitiu que eu desse esse tempo maior, só que eu não me dou conta que essa consequência é muito grave, né, para essa criança, vai atrapalhar muito esse desenvolvimento. Porque ela está ali, enquanto ela está se movimentando, ela está pensando, ela está criando, ela está arrumando uma forma de ela fazer. Vocês viram lá o menininho da argola, que pôs o rosto na bexiga, ele teve que encontrar uma maneira para chegar ali, né? Se eu vou e ponho a bexiga na mão dele, eu tirei toda a possibilidade dele, não só de agir por si mesmo, mas de pensar também por si mesmo, né? A gente lembrar, Valon falar isso, eu gosto muito disso, isso faz muito sentido para mim, que a liberdade de movimento é a liberdade de pensamento, né? Quando a gente pode se movimentar, a gente consegue, em cima desse movimento, pensar, criar, agir. E é através do movimento que a criança vai viver a sua corporeidade, que ela vai conhecer, ter consciência do seu corpo, e só assim ela vai ter mais controle e dominar o seu corpo. Como que ela vai dominar um corpo que ela não conhece? E ela, para conhecer, ela precisa se movimentar com esse corpo, por ela mesma, não através da mão do adulto, da manipulação do adulto no seu corpo. Ela precisa, ela, se movimentar. Né? Ela aprende, através do movimento, como eu disse, pensar e manifestar os seus desejos, as suas emoções, os seus sentimentos, né? Pode passar. Esse menininho, está no slide seguinte, pode passar, eu trouxe aqui que eu acho muito bonitinha essa experiência anterior ainda, pode voltar na anterior, essa experiência que eu tive, volta um slide, isso, esse menino é um menininho que tem autismo, por exemplo, então ele tem uma condição motora, vamos dizer assim, boa, né, ele faz, caminha e tudo mais, mas ele tem várias questões com a sua corporeidade, né, então, ele tem 5 anos de idade, coisas que um menino de 5 anos faz com os pés nas costas, vamos dizer assim, para ele existe uma certa dificuldade ali, né, de correr, de subir um escorregador, pular de um trampolim, atividades de coordenação, motora grossa e fina, né, então ele tem uma dificuldade. E numa proposta minha, num dia de terapia, eu levei esse túnel, que ele nunca tinha visto. Então, olha que curioso que foi, gente. Espero que eu consiga, com essas fotos, transmitir para vocês. Ele olhou pro túnel e ficou encantado com o túnel. De cara, ele ficou encantado e eu percebi um desejo dele muito grande de entrar. Ele percebeu que tinha que entrar, que era para entrar no túnel. Mas eu coloquei à disposição dele e só observei. O que ele fez? Ele sentiu todo o túnel, ele passou a mão no túnel inteirinho primeiro, deu a volta no túnel todo passando a mão, olha que bonitinho, sentindo, conhecendo do que se tratava. Ele parou na frente do túnel e observou o buraco, olhou e eu em completo silêncio, só observando. Ele olhou, e aí ele quis experimentar entrar. Como foi a primeira tentativa dele, ele pôs os pezinhos e entrou de frente, com os pezinhos primeiro. Só que logo que ele fez isso, ele percebeu que não ia dar certo, não ia ser possível entrar nesse túnel dessa forma. E o que ele fez? Eu não falei nada, eu fiquei bem quietinha. Ele recuou, saiu, observou durante um tempo ali de novo o túnel, pensou, deu a volta, olhou de novo, e aí ele entrou com a cabeça
e entrou pelo túnel e atravessou o túnel todo. Ficou muito feliz quando ele conseguiu atravessar o túnel todo, porque não foi só o atravessar o túnel. Ele achou o caminho dele. Ele teve uma iniciativa, um desejo, e ele sentiu a satisfação de eu conseguir fazer isso sozinho, né? Então, isso a gente transmite para a criança e nutre a sensação de competência. Certo? Vamos se... Professora, Oi. Isso é muito legal, né? De que às vezes as pessoas confundem que o bom trabalho é tu estar em cima da criança, né? Eu sempre falo nos grupos que o professor não precisa ser o patati patatá, assim, né? O animador, assim. Tudo bem, professor, observar e olhar a criança e né, se uma pessoa olha de fora e pensa, mas a Simone não está fazendo nada, tá observando a criança tirando foto. Não, mas tu não fazer nada, entre muitas aspas, é o que permitiu que essa criança tivesse autonomia. Exatamente. E eu vou falar uma coisa que você puxou um gancho super importante, Bernardo. Vocês acham que eu não tenho esse tipo de preocupação dos pais acharem que eu estou só observando a criança e tirando foto e não estou fazendo nada? Se eu sou contratada como fisioterapeuta para tratar a criança. Obviamente que eu tenho essa preocupação, mas é uma coisa que eu construo com a família, num processo intenso de proximidade com a família. Então, essa é uma sessão que os pais não ficam presentes, porque a criança já é maior, porque, em geral, eu não fico só com a criança, nunca eu fico só com a criança, é muito raro. Nessa situação, eu não fico com os pais, porque eles estão trabalhando, mas quem está presente é a avó. Então, eu faço questão, isso é uma coisa, assim, minha, que eu gosto de fazer. Toda vez que eu saio da sessão, eu conto tudo isso para os pais. Eu mostro as fotos e eu explico o que isso significou para os pais. Então, se os pais só assistirem isso e eu não falar nada, eles nunca vão entender isso e vão achar que eu estou indo lá não fazer nada. Então, é isso que eu falei para vocês, volta lá naquela pergunta de proximidade com a família. É isso que traz a proximidade com a família. Eu trazer essa família para entender o sentido disso, o porquê, isso tem um porquê de acontecer. E é muito lindo quando a gente mostra essa conquista para a família e a família fala, nossa, que legal, ele conseguiu sozinho, ele descobriu sozinho. Então, eu passo a fazer a família a olhar diferente para esse filho, como um sujeito competente também. O que é muito difícil, nem sempre eles conseguem. E eu falo que a família a gente tem que resgatar toda hora, porque vamos supor, às vezes nessa sessão eu consegui transmitir isso e eles entenderam completamente o sentido. Mas daqui a pouquinho eles têm uma atitude com a criança claro que não intencionalmente, de atravessamento de novo dessa competência da criança. E que eu preciso ir lá e resgatar isso de novo. Então é um trabalho, gente, incessante, intenso, de dedicação, de paciência, que não tem fim, e você tem que estar entregue mesmo. Essa família confia em mim, porque justamente quando eu saio, eu faço questão de dizer, olha, vocês não estão presentes, mas hoje na sessão aconteceu isso, aquilo, eu trouxe isso, ele agiu dessa forma, eu me portei desta forma por conta disso, daquilo, ele teve este avanço, ele entendeu isso, olha que legal que ele construiu. Aí a família, porque se você fica num nível de que você é o detentor do conhecimento, e a família tem que só seguir as suas orientações, você não consegue proximidade com essa família. Então, para ter proximidade com a família e você trazer ela junto de você, você tem que estar com ela. E dando importância para cada situação que essa família te traz, para cada dificuldade, para cada anseio, e assim por diante, tá bom? Vamos seguir? Tudo bem? Complementando essa fala sobre trazer o conhecimento também, né, para a família. Porque é engraçado ouvir dentro da tua perspectiva da fisioterapia, por exemplo, para nós, educadores, quando chega a abordagem Pickler, que raramente é dentro da nossa graduação, ela nos atravessa em algum momento, né? Quando a gente chega nessa abordagem, a gente
tem essa confusão do que fazer, né? Por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu tive contato, algumas pessoas disseram, então a gente não faz nada. A gente coloca as crianças ali dentro e fica olhando elas. E aí eu lembro de uma escola que eu trabalhava, que algumas crianças até caíram, se machucaram, e ninguém fez nada, ficou estático, porque não podia intervir, né? Só observar. Aí, claro, depois a gente vai se aperfeiçoando, né? A questão do ambiente seguro, o apego seguro e tudo mais, né? Mas a gente vai amadurecendo também, né, Lidiane? E como a gente falou lá no comecinho, né? Quando a gente tem um primeiro contato com a abordagem Pickler, geralmente o pensamento é de que é uma coisa óbvia, fácil, né? É óbvio que a criança é uma pessoa, é óbvio que a criança tem que ser respeitada, é óbvio que o espaço tem que ser seguro, mas fazer isso na prática e compreender as implicações desse trabalho, nossa, é muito difícil. Até acho que antes o Daniel falou, né, que é simples, mas é complexo ao mesmo tempo. É muito complexo. E quando tu traz essa fala da observação de todas as coisas que tu conseguiu ver e compartilhar com a família, eu fiquei pensando em todas as oportunidades que a gente tem e que, por vezes, a gente não valoriza esse espaço de observação e de acompanhamento, né? Então, de que, enquanto professores, a gente consiga usar essa ferramenta também para legitimar os nossos ideais, as nossas falas e as nossas práticas. Né? E posso te complementar, Lidiane, perfeita a sua colocação. A gente acha, e a sociedade também vê dessa forma, mas a gente contribui para isso, que a gente só está intervindo na ação direta no corpo da criança. Mas a gente precisa considerar que observar é intervir. Que saber dispor de um ambiente seguro, como eu vou fazer isso, de que forma, um seguro acolhedor e confiante para a criança, é intervir, né? Talvez você não vai intervir diretamente no corpo, mas você vai criar toda, e eu posso dizer para você que eu acho muito mais trabalhoso desta forma que eu trabalho hoje do que como eu trabalhava da forma intervencionista. Porque exige de mim, a cada sessão, a cada criança, eu estar extremamente atenta a cada segundo para eu ir compreender essa criança e fazer as coisas acontecerem por uma iniciativa dela. Exige mais ainda do adulto essa entrega e não menos. Então, a gente tem uma sensação, né, quem não conhece, equivocada. É muito o contrário disso, porque o adulto ele tem que estar, ele não precisa estar agindo o tempo todo. Silvia Nabinger, que fala uma frase, eu não sei se eu vou lembrar agora, perfeita, que ela fala assim, a criança precisa da presença, mas não da ação constante do adulto. Perfeita, e é verdade, porque não é só a sua ação que está fazendo algo acontecer, não é a sua ação direta, é a sua ação indireta, que ela tem muito valor nisso, né? E provoca aí na criança uma condição muito melhor para ela, uma base muito mais sólida para esse desenvolvimento em todos os aspectos. Porque quando eu vou direto no corpo da criança, a minha intervenção está sendo puramente mecânica. A minha preocupação está sendo puramente o corpo, mas eu não estou preocupada com a formação da personalidade dessa criança, da sua identidade, da sua subjetividade, do seu emocional. Eu não posso ficar considerando isso, eu estou mexendo lá no corpo, eu estou tratando o mecânico, e o resto, né? Então, eu acho que isso serve para a gente começar também a se entender que observar é intervir. E como só que a gente precisa mostrar isso para os pais. Como eu mostro isso para os pais? Desse exemplo que eu dei para vocês, aí sucintamente tentei mostrar aí para vocês. É um exemplo, mas pode ser de diversas outras formas. Podemos seguir. Gente, vocês vão acabar comigo, né? Porque olha a hora, eu estou preocupada com vocês. Não, eu estou super de... Não, vamos indo, prof. Mas é engraçado ver como a pedagogia e a físio tem várias falas tuas, são várias falas que eu já falei, que a Lede já falou, são áreas que eu não tinha para pensar, mas conversam bastante, Total. Né? Total, Bernardo, muito. Verdade. Pode passar.
Agora eu trouxe um exemplo para finalizar aí para vocês, prático, de um caso de uma criança. Esse menininho, eu atendo ele desde 1 ano e 6 meses de vida, ele está comigo até hoje. Eu conheci ele em 2018, nessa foto que vocês estão vendo aí na esquerda, né, do vídeo, que ele tá, todas as imagens das crianças que eu coloquei aqui, eu tenho autorização dos pais, tá, para mostrar, mas claro que a gente sempre tenta aí preservar as crianças ao máximo, né, mas eu queria mostrar para vocês, essa foto é para mostrar justamente a condição que ele tinha. Esse menino tem paralisia cerebral, ele nasceu com prematuridade, ele tinha, né, uma má formação cardíaca, então ele teve uma parada cardiorrespiratória com 5 dias de vida, e com 2 meses de vida ele precisou fazer uma cirurgia de correção, né, no coração. Então, ele ficou com uma sequela de paralisia cerebral. Na ocasião, quando eu conheci, vocês podem ver que ele era bastante hipotônico, né, com um tônus bem baixo, no tanto que a linguinha tá para fora. Ele tinha pouquíssima movimentação dos braços, pernas, mãos e pés. Pode ver que os bracinhos estão mais largados. Ele tinha dificuldade para segurar qualquer objeto, para movimentar. As pernas ficavam bastante abertas, os quadris. Olha a posição da perna dele, que ficava quase imóvel, sem movimento. E foi quando eu conheci a abordagem, que eu conheci esse menino, eu estava conhecendo a abordagem meio assim, num momento junto, né, ao mesmo tempo. E aí eu comecei a olhar para ele já dessa forma, e comecei a oferecer para ele todo aquele processo de observação, de entender o que ele se interessava, de colocar ele livre no chão para observar onde ele se sentia mais seguro fisicamente, né, o que ele conseguia fazer sozinho com o corpo dele, e o que ele conseguia, na época, era só brincar de barriga para cima, com essa posição que vocês estão vendo das pernas, e pouquíssimos movimentos. E aos pouquinhos, isso é um recorte bem acelerado do processo, obviamente, né, de meses de trabalho, ele foi conseguindo brincar com o boliche, com o balde, com a bola, e a brincadeira preferida dele, como ele tinha pouco movimento com o corpo, era pegar os objetos no meio das pernas, e esse objeto, ele ficava dançando com ele para lá e para cá, e isso ele ia se movimentando para as laterais, levava o objeto para as mãos. Olha, já que tem uma fotinho com ele segurando a bola, que era muito difícil para ele. E ele se sentia muito feliz com isso, e com isso ele foi trocando de posturas. Ele foi indo para a barriga para baixo, arrastando. Pode passar, Bernardo. Pode ir para o próximo. Isso, então, aí já é um recorte. Não, desculpa, volta um pouquinho, eu não falei, né? Desculpa, pode voltar. Então, aí é só um recortinho de 2019 e 2018 para mostrar a diferença na posição das pernas de barriga para cima, do canto esquerdo e do canto direito da tela. Ali ele já estava meses de trabalho e com a fisioterapia, nessa perspectiva de movimento ativo por ele, nesse brincar numa posição que ele tinha toda a estabilidade de estar com o corpo no chão apoiado, então ele não tinha que se preocupar com o equilíbrio, e ele podia ir conseguindo movimentar os braços e as pernas e aprender a controlar esses membros e movimentar contra a gravidade. No tanto que ele está levando ali o pezinho até a boca, que era algo impensável nos primeiros momentos, tá? Agora sim, pode passar. Esse é um recorte rapidinho desse rolar dele para a lateral e do arrastar, tirar o braço de baixo, de barriga para baixo, né? E depois arrastar, e ir atrás do objeto que ele tinha interesse. Acho que você pode passar o primeiro vídeo, seria legal. Você consegue? Vou colocar aqui o vídeo. É bem curtinho, tá, gente? O vídeo é muito curtinho, é só para ilustrar mesmo. Observem essa criança brincando com a garrafinha. Então, a dificuldade que ele tem de segurar, né, com as mãos. Pode pôr de novo isso. Ele tentando pegar com os pés, porque o movimento das mãos eram difíceis, então ele tenta brincar com a garrafinha com os pés.
Então, embora ele tenha uma grande dificuldade motor, ele tinha uma limitação muito grande de movimento, ele arrumou uma forma, uma estratégia para brincar com a garrafinha com o que ele tem hoje. Isso a gente respeitar o nível de maturidade da criança, o nível que ela se encontra. E a partir disso daí, dessa condição atual que ele tinha, pode, se você quiser passar de novo, pode, aí você já pode mudar para a próxima tela. Então, ele foi criando as estratégias dele de movimento e foi avançando. Pode passar esse vídeo já também. Aí ele arrastando, foram as primeiras tentativas de arrastar dele. Olha como ele já estava diferente, né, da primeira foto que vocês viram. Arrastar curtinho, só para vocês identificarem. Então, é só isso mesmo o vídeo, pode passar. O próximo vídeo ou voltar para os slides? Pode voltar para a tela agora. Tá. Pode voltar para a tela da apresentação. Estou abusando que você é super craque nisso, então... Pode passar para a próxima tela também, Bernardo. Então, aí é só para mostrar para vocês também o processo dele do ajoelhado, né? Ele tinha muita vontade de brincar com os pinos de boliche depois de um certo tempo, sem estar deitado. Então, ele olha a primeira foto, como foi difícil para ele, mas ele foi por ele mesmo tentar alcançar os pinos que estavam ali junto com o almofadão, e depois, né, 2020 já mostra uma posição bem diferente, bem melhorada das perninhas na posição, e 2021 ele já sem o apoio, né, mas foi um processo grande, muitas oportunidades de ele fazer essas tentativas que proporcionaram que ele conseguisse passar por todas essas etapas. Pode passar o próximo. Então, o importante, muitas vezes, a gente valoriza só o produto final, vamos chamar assim, né? Então, a gente quer que a criança sente, ela não senta. Então, só tem valor quando ela está sentada. Esse caminho até o sentado é que é o mais importante, que vai construir essa base mais sólida para ela ter essa autonomia na posição, entrar e sair da posição e não depender do adulto. Aí é uma evolução já do gato, da posição de 4 apoios dele em 2022. Olha que gracinha, ele está curtindo e experimentando o seu corpo, o seu equilíbrio na posição de 4 apoios. Super satisfeito que ele está fazendo sozinho. Depois disso, ainda demorou um pouquinho para ele conseguir engatinhar. Ele ficou muitos meses neste 4 apoios só, para depois conseguir o engatinhar, tá? Em 2019 eu faço um recorte aí, olha a tentativa dele de gato na foto de cima, a posição das pernas, como era difícil para ele controlar esse quadril e essas pernas. E 2019 ainda, essa foi uma tentativa na foto de baixo, de se sentar, passar sozinho para o sentado. Foi uma das primeiras tentativas dele de passar sozinho para a posição, ele com muita dificuldade conseguiu, ele sempre teve um desejo muito grande de fazer as coisas por ele mesmo, essa criança, ele tem uma resiliência impressionante, esse menino, assim, um desejo interno mesmo, que nem sempre está presente nas crianças com deficiência, vale ressaltar isso, eu acho que ele tem um diferencial, assim, bem importante, que faz diferença, tá? Mas na criança que não tem, não significa que a gente não vai conseguir, a gente vai ter, o trabalho é só maior ainda, porque a gente precisa despertar isso nela, né? Pode passar. Aí acho que você pode deixa eu ver o próximo, acho que você pode passar o terceiro vídeo agora, aqui o último. Por favor. Aí já é ele muito melhor, passando para a posição sentada, se movimentando em sentado para brincar no chão. Ele tem uma movimentação também do tronco.
Então, ele vai com todo cuidado. Vocês podem perceber que quando a gente dá essa oportunidade para a criança com deficiência, ele vai percebendo que ele precisa ter cautela, o tamanho do esforço que ele tem que fazer para executar um movimento, né? A velocidade, eu preciso ir mais devagar, ele vai percebendo isso. Por isso que ele precisa de muitas oportunidades de tentativas e de muita paciência, de uma atitude de muita paciência do adulto, e de tempo, porque ele vai precisar exercitar isso por ele mesmo, até ele ter o controle efetivo. Por isso que é tão importante as etapas intermediárias entre uma postura e outra, mais valorizada do marco motor, entre esses marcos motores, é onde a gente consegue que a criança construa a sua base para toda essa movimentação, tá bom? Tanto física, né, de corpo, de força, de resistência, quanto de emocional. Podemos voltar lá, se vocês quiserem. Tá acabando, prometo. Tá, vou voltar ali cadê aqui? Isso? Isso mesmo. Aí também é uma evolução de 2023, já bem mais avançadinha, com ele já engatinhando e se colocando muito melhor no ajoelhado, né? E se locomovendo, e também aí pelo espaço, explorando mais, porque ele ganhou mais movimentação, então entrando por debaixo do túnel, saindo, e aí também ele vai trazendo isso para ele, outras percepções, outros aprendizados, né, de dosar o movimento, saber o limite do seu próprio corpo, eu tenho que abaixar a cabeça, eu tenho que levantar, então a percepção do corpo, a percepção e a consciência corporal, a percepção do seu corpo no espaço, como eu vou lidar com esse corpo no espaço, tá? Pode passar. Aqui eu fiz um apanhadinho geral, né, desde 2019, na fotinho lá de cima, uma das primeiras tentativas lá no início, tentando sentar, olha a diferença para 2020, mostrando que ele passou muito pelo W, para poder conseguir se colocar sentado sozinho, sem a ajuda do adulto, antes de vir a sentar com as perninhas para frente, tá? 2021 ele já mostra ali no cantinho direito uma evolução bem melhor, olha a posição relaxada dele sentado, a segurança postural que ele tá, o quanto isso lhe permite que ele tenha disponibilidade para brincar, para explorar, né, quanto isso é maior para ele, essa oportunidade, porque ele está bem na posição, ele não está sendo colocado por um adulto e está lá tentando se equilibrar, morrendo de medo, né, lembra daquela pergunta, acho que foi da Andréia, se eu não me engano, volta aí, né, 2022 foi a primeira vez que ele conseguiu sentar-se num banquinho, sem apoio do adulto e levar as mãos no brinquedo com os pés apoiados no chão, mas então controlando totalmente o seu corpo. Isso mostra uma maturidade de controle do tronco muito maior, né, essa posição. E 2023 ali, ele brincando em duas situações, voltando para o canto esquerdo, super à vontade, com as perninhas, né, variando a posição das pernas, né, e interagindo com os objetos que ele tem interesse e brincando, tá bom? Pode passar. E acabou. Eu vou ler para vocês, porque eu acho que é uma frase da Noemi Beneito que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem a Noemi, mas ela foi... ela já não está mais viva, né, ela foi uma psicomotricista, né, fonoaudióloga argentina, que já faleceu, que teve muita experiência, trabalhou muito com crianças com T21, também considerando os princípios da abordagem Pickler, tá bom? Então, ela tem muitos artigos, muitos textos bem interessantes. Eu vou ler para finalizar para vocês. A criança compartilha a sua alegria e o seu fazer no nível em que se encontra, e isso se transforma em uma ida e volta, pois a criança que sente confiança nos outros, renova a confiança em si mesmo, reduz suas tensões, se sente seguro diante do seu corpo, pode desenvolver a sua iniciativa, pode estabelecer melhores relações graças à brincadeira livre e à aceitação do mesmo por parte do adulto.
adequa a sua ação ao que deseja, ao que lhe traz prazer. Cria a sua própria série de coordenações motoras e representações. E é o autor do seu próprio desenvolvimento. É isso, pessoal. Super obrigada. Desculpa por falar muito, mas eu estou super à disposição para quem quiser fazer perguntas, tá bom? Obrigado, prof. Acho que da nossa parte não teve problema passar no horário, até porque a gente também entende a importância do assunto, né? Porque a gente, na verdade, está sempre em alta questões sobre inclusão, né? Principalmente para nós que estamos aqui da área da educação. Mas agora pensar com um olhar respeitoso, né? Falando sobre as diferenças, sobre os atravessamentos que pensar numa outra abordagem traz para a nossa prática, a gente não tem muito espaço disso, né? A própria Pequeno Baobá já propôs grupos de estudos, inclusive abertos, falando da abordagem Pickler, mas essa é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de focar no desenvolvimento lento e diferente. Né? Então, eu aqui, acredito que o Bernardo concorde comigo, para mim foi uma noite de muito aprendizado, né? Uma coisa que fica marcado para mim, principalmente, é o tempo, né? Porque eu acho que o que mais mostra é que a gente quer acelerar os processos, né? Nós temos a angústia de ter uma resposta, de ter um resultado, de chegar na... por exemplo, eu tenho uma bebê de 1 ano e 3 meses. Ela não anda, né, sozinha. Ela dá um passo, 2, mas o meu primeiro filho andou com exatamente 1 ano. É óbvio que gera uma angústia, mas ao mesmo tempo eu consigo entender que eu respeitei muito mais os processos de desenvolvimento dela agora do que do meu primeiro filho, né? Então, essas oportunidades que a gente está tendo hoje, por exemplo, né? Até alguém botou que já quer uma prof. Simone para ela. Essas oportunidades que o B vai colocar ali, a Isabel colocou, já quero uma professora Simone por aqui. Essas oportunidades, né, Obrigada. Esses processos, esses tempos todos também vão nos humanizando, né? E tirando esse aceleramento que a gente tem enquanto educadores, principalmente, eu acho. Sim. E uma coisa... Desculpa, prof. Só falar rapidinho. De que é legal que a Lede falou, né? De que não é uma... Que tanto a Lede não falou isso, quanto tu, professor, prof, não falou, que é isso, o fulaninho não caminha ainda, o fulaninho não senta ainda, porque eu às vezes falo isso, mas eu sempre tento me cuidar para não falar, porque eu não estou assim, eu não estou vendo a criança pelo que ela faz, assim pelo tá. Quando ela caminhar, aí vai começar. Quando sair do ensino médio, aí vai começar a vida, né? A escola parece que não é a cura, parece que a fisioterapia não faz parte da vida. Travou, né? Travou. Já vai voltar. Voltei. Voltou bem. Voltou. Eu nem sei onde eu estava, onde parou, mas, né, de que a fisioterapia, a escola faz parte da vida, né? Então, a gente poder ver essa criança e das possibilidades dela, né? Que eu achei legal foi isso. Eu tinha visto os vídeos antes, né, para apresentar, e eu pensei, uma criança aqui, uma criança aqui e uma criança aqui. Percebi que era a mesma criança, mas era, né, brincando. Mas aí tu me explicar, olha só, ele, né, tava lá deitado, brincava de uma maneira muito pequena, assim, né, mais limitada, e depois ele lá pegando o giz, querendo desenhar. Então, de poder ver isso, né, significa que essa criança está evoluindo muito, por mais que tu, enquanto profissional, não fique em cima dele, mas tu tá oportunizando que ele possa fazer isso, estimulando e dando esse espaço, né, que às vezes o adulto quer fazer tanto dar certo que nem oportuniza a criança errar, né? Se a criança não errar, a gente não vai aprender. Exatamente. Só para complementar, pessoal, e fechar, que eu acho que é importante falar isso, é claro que a gente preconiza sempre a movimentação pela criança, a ação pela criança, a atitude, a iniciativa, o brincar, o desejo, a exploração, sempre nesse sentido, que são os princípios da abordagem. No meu caso, por exemplo, obviamente que eu encontro algumas situações que eu preciso ajudar a criança com a minha mão, preciso pôr a mão. São situações, isso que eu falei para vocês, por isso que não existe receita de bolo, né? Eu me inspiro na abordagem, mas, e tento, assim, resguardar
né, todos esses princípios ao máximo ao direito de todas as crianças que vêm se relacionar comigo no meu consultório, que as famílias me procuram. Mas o meu objetivo é ajudá-la a se desenvolver. Então, eu acho que faz parte também da abordagem, da visão da doutora Amy Pickler, brilhante, né, e muito revolucionária, de olhar para a necessidade de cada indivíduo, e não ser quadrado nem dentro da abordagem Pickler. Dizer, eu não posso pôr a mão porque na abordagem não se põe a mão. Na abordagem não se põe a mesma mão no instituto, lá naquela situação. Com as minhas crianças eu vou pôr o menos possível. Pode ser que com uma criança, com este menino que vocês viram, eu pus a mão muito pouco nele, quase nada. Para outra criança, muitas vezes eu posso precisar pôr um pouco mais, né, e intervir um pouco mais, mas nunca deixando de olhar para essa criança como um sujeito competente, né, nunca colocando ele numa situação de estresse ou de sobreexigência, fora do que ele tem condições de me oferecer por uma ansiedade minha, por uma expectativa minha. Então, acho que isso é importante ficar claro, que não tem mesmo a receita, é importante a gente ter isso, todos os princípios muito claros e tentar levar isso adiante o quanto for possível, mas dentro da necessidade de cada criança. Tá bom? Professora, muito obrigado pela tua aula de hoje. E, né, eu fiquei surpreso e feliz de ver o quanto que a pedagogia, a educação consegue conversar com a fisioterapia. E já fica o convite para que a gente possa organizar outros encontros, outras lives, enfim, porque esse é um assunto que rende muito, né? E a gente, enquanto professor, tem muita dúvida, e eu acho que quanto mais a gente tiver trocas, né, vai ser melhor para todo mundo, né? Então, em nome da American Global, eu quero te agradecer muito, professora Simone. Deixa eu agradecer o pessoal que nos assistiu aqui ao vivo, que participou, o pessoal que comprou a ideia, né, de participar dessa live para arrecadar fundos lá para a escola que a gente trabalha. E agradecer à Faculdade Forte também, né, por ter feito essa conexão com a professora que oportunizou essa aula com a gente, certo? A gente fica muito feliz. Inclusive, quem está falando ali que quer uma professora Simone, pode aproveitar a oportunidade de se matricular na pós-graduação, né? Verdade. Fazer aula não só com ela, com outros profissionais. A própria Silvia, eu tive a oportunidade de fazer parte de grupo de estudos com ela, por morarmos aqui no Rio Grande do Sul. Então, é uma pós-graduação que a gente sabe que tem qualidade, que a gente conhece os profissionais. Fica o convite para quem quiser conhecer também. Sim, quem quiser, venha se aprofundar conosco na Forte, na pós-graduação, vai ser um prazer receber vocês. Tem uma equipe super de colegas junto comigo, super bacana, competente, eu acho que vocês vão gostar muito. Eu aqui agradeço. Adorei, estar com vocês da pedagogia sempre me ensina muito, sempre também eu aprendo, porque foi com o pessoal da pedagogia que eu aprendi tudo que eu sei sobre abordagem e pude modificar o meu olhar, minha maneira de atuar, e sou muito feliz realizando dessa forma, e eu agradeço, estou super feliz também, satisfeita, e quando vocês quiserem, a gente pode armar várias coisas interessantes aí, estou super à disposição, vai ser um prazer, uma alegria novamente. Tá bom? Boa noite, então, pessoal. E essa live, como a gente falou, vai ficar pública depois para todo mundo que quiser assistir. Tá bom? Obrigada. Obrigada, gente. Bernardo, Lidiane, muito obrigada. Até logo. Tchau. Tchau.